cujo prédio era outro, então havia que um carro tinha que levar o processo até o prédio onde se encontrava o gabinete do promotor, que não trabalhava eventualmente de manhã, só estaria à tarde, que voltaria para o juiz, passaria na secretaria, só no outro dia iria ao despacho. No final das contas, esperavam a audiência em 45 dias, que era o limite da internação, e soltavam o adolescente, que não precisava ter ficado internado um dia sequer. Poderia ter tido um tratamento que responsabilizasse os adultos pais deles, poderia ter aplicado outras medidas imediatas, não sei. Alternativas havia. E o CIA trouxe como numa espécie de fórum, com todos funcionando no mesmo horário, ou basicamente a ideia era esta: Polícia Militar, a Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, juiz, a vara da infância foi para lá. E, a partir dali, o que se viu, sem precisar gerar vagas no primeiro momento, uma redução do índice de internação daqueles adolescentes e, portanto, uma otimização do emprego das vagas no sistema socioeducativo. Apenas exemplos. Me lembro de uma outra que houve um grande impacto. Os senhores aqui, em boa parte, são policiais, sabem, a cada ano, pelo menos em Minas Gerais é assim, no mês de março, o indicador de homicídio extrapola, vai às alturas, geralmente no mês de março de cada ano. Basta pegar as estatísticas dos últimos 10 anos e os senhores perceberão que todo mês de março o homicídio vai lá em cima. A razão, ninguém sabe. Muitos pensam, especulam, tem a ver com acerto de contas, em face do indulto do fim de ano, pessoas que tentaram se encaixar não conseguiram, guerra para restabelecer posição em locais nas suas comunidades, e assim vai. 1000 teses. E eu me lembrava, 2007 foi assim, no ano que entrei, 2008 foi do mesmo jeito, 2009 eu falei, não, precisamos entender o que se passa. E aí, eu me lembro que numa grande reunião com as corporações todas envolvidas, nos vários níveis, falei, vamos mudar a realidade do mês de março do ano de 2009. Como? Polícia Militar proponha, Polícia Civil proponha. E havia uma proposição de ações integradas. Isso, obviamente, bem orientado e absolutamente instruído com estatísticas. Apurou-se, por exemplo, e aí a estatística foi feita pela Secretaria, e eu mostrei na mesma apresentação, que 4% do território de 8 municípios da região metropolitana eram responsáveis por 33% dos homicídios da região metropolitana. Ou seja, 1/3 dos homicídios de Belo Horizonte, 8 municípios que fazem divisa com ele, aconteciam em 4% do território. As manchas vermelhas estavam em 4% do território. A maioria delas, sempre, nas áreas de divisa dos municípios, porque ali não vão os equipamentos públicos e tampouco as corporações, muitas vezes. Ali estão as periferias e aglomerados onde não há nada, ou pouco há. Mesmo quando a Polícia Militar faz o lançamento do seu efetivo, ele vai até a fronteira, onde vai o território que termina a outra área de atuação territorial. A Polícia Civil, a escola, pouco vai. E ali se mostrava, é aqui que acontece. E aí a Polícia Militar alterou o lançamento do seu efetivo, a Polícia Civil priorizou os inquéritos policiais desta área, o Poder Judiciário emitiu ou expediu mandados de prisão, o sistema prisional abriu vagas para acolher aquelas situações, ou que fosse, os equipamentos de Fica Vivo e outras políticas públicas de prevenção foram aquelas localidades. Tudo de janeiro a março, o que se viu. E busquem as estatísticas do ano de 2009, verão que a curva de 2009, ao contrário de todas as curvas de todos os tempos, ela foi abaixo. Um recorde de redução de homicídios no mês de março de 2009. Ou seja, com informação, com inteligência, com articulação operacional, envolvendo todo o sistema, foi possível dar resposta e impactar na realidade e no fenômeno social da criminalidade. Não era preciso ideias mirabolantes, ações espetaculosas e, em geral, de efeito rápido. Espalha bolinho, como a gente brincava dizendo na secretaria. Faz uma operação naquela área, espalha bolinho, prende, não necessariamente as pessoas certas, prende alguns, aqueles que estão impactando ali naquela área, eles se afastam. E aí você reduz indicadores. Mas não é isto que vai dar efetividade e vai tornar perene a ação que altera a realidade social daquele lugar. Enfim, minha reflexão: o direito penal não resolve tais problemas.
Minha reflexão, o processo penal, tão pouco. Minha reflexão, as ações de combate à criminalidade no nosso Estado e no país, tão pouco podem ser ou obter resultados quando as ações forem isoladas, descontextualizadas. Até porque, seja no sistema de defesa social, cuja articulação é indispensável, seja no sistema de justiça, cuja articulação é igualmente indispensável, nenhum deles é capaz de dar resposta suficiente à criminalidade violenta em nosso Estado. Portanto, minha reflexão desta manhã, e trago aqui como contribuição a esta altura da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, aqui representando o presidente Luiz Cláudio Chaves, com alguma experiência e esforço de quem teve o prazer e a satisfação de conhecer esse sistema por dentro. Não a visão do advogado, que às vezes é crítica e grave contra a atuação policial, mas a visão de quem conhece os elementos e as ações de cidadãos de bem que se esforçam para cumprir sua missão que é das corporações mineiras, que bem conheço a esta altura. Mas uma contribuição que é esta reflexão de quem atento assiste uma escalada de violência, uma tentativa de resposta, mas que, como num jogo de futebol, é preciso pôr a bola no chão, olhar adiante, encontrar alternativas e fazer o passe certo. Não adianta ações de grande alcance e repercussão midiática, adianta sim ações de grande alcance social, humanitário, enfim, sobretudo de inteligência e de informação associadas. Termino apenas para me lembrar aqui de mais uma das ações importantes que daquele período tive a chance de vivenciar, que foi, e hoje até procurei, antes de vir para cá, não encontrei, a página da Defesa Social, em certo instante, ostentava publicamente os indicadores de homicídio mês a mês em Belo Horizonte. Era mês a mês, janeiro, fevereiro, março. Você sabia quantos homicídios em janeiro, quantos em fevereiro, quantos em março. Sabia quantos homens e quantas mulheres. Sabia a idade, até porque o REDS permitia formalizar, estruturar essa estatística. Mas, nesse mesmo ambiente foi colocado, naquela época, no site da Secretaria, isso georreferenciado, ou seja, estava georreferenciado, os indicadores, estavam georreferenciados os indicadores de homicídio em Belo Horizonte. Me lembro que no dia que essa ideia foi levada ao governador, o governador falava assim: Maurício, você tem certeza? Eu falei assim: governador, eu tenho certeza que isso é uma boa política. Tem certeza? Mesmo as corporações tinham dúvida. Isso traz insegurança, isso traz sensação de insegurança, isso traz cobrança, isso traz... E eu falava: governador, é preciso que isso esteja publicamente colocado. Por quê? Porque as cobranças das corporações, dos responsáveis por aqueles territórios, elas serão naturais, imediatas, permanentes. Ou será que a Rádio Itatiaia não ia sempre olhar onde estavam as estatísticas de homicídio em Belo Horizonte? Georreferenciadas pela rua. E aí você via que no mês de janeiro morreram 2 pessoas naquela esquina. No mês de fevereiro, 3 pessoas na mesma esquina. No mês de março, mais 1 pessoa na mesma esquina. Alguém tem que dizer, ou o comandante da área, o delegado da área, tem que tomar uma atitude, pois eles não pretendem que no mês seguinte ainda mais 1 pessoa morra naquele lugar. E aí as ações são tomadas, eles interferem na realidade social de uma maneira imediata, simples, natural, sem grandes arroubos, ou, como eu dizia, ações espetaculosas. Apenas a mudança de lançamento, a fiscalização. Eu me lembro do Corpo de Bombeiros, ele entrava nessas ações fiscalizando estabelecimentos como bares, para saber condições gerais do funcionamento daquele bar. Então, aquele bar que era um puxa-faca do fim de semana, naquele fim de semana fechado, ninguém morria naquela esquina. E assim funcionava, como ações integradas, amparadas e orientadas por informação. Enfim, eu concluo, como dizia, trazendo aqui esta reflexão. Não vou usar os 5 minutos que dou de crédito ao meu companheiro de mesa e respeitando naturalmente o avançado da hora, mas com agradecimento pela oportunidade que tive de, em substituição a Luiz Cláudio, falar um pouco de um tema que me foi tão caro e tão especial durante 3 anos e rever um pouco das pessoas que
ou que, junto de mim, em algum instante, percorreram uma tentativa e um esforço com muito êxito para Minas Gerais, com absoluta certeza. Obrigado, foi um prazer revê-los. Agradeço as palavras do Dr. Maurício Campos, que, como antecipei, não tinha dúvida que iriam saciar, pelo menos de conhecimento, né, os senhores, dada o cabedal tanto teórico como prático, tanto no trato do direito quanto na gestão das questões envolvendo a segurança pública no Estado. De imediato, eu vou passar a palavra ao Dr. Jorge, devido ao avançado da hora, que eu tenho certeza que também nos brindará com seu conhecimento. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde às senhoras e os senhores presentes. Queria agradecer ao Dr. Lincoln e aos demais organizadores a oportunidade que me oferecem de estar aqui num evento tão importante. Cumprimentar os integrantes da mesa, o Dr. Gustavo Henrique, o Dr. Maurício, e dizer o seguinte: eu me considero um híbrido, e toda vez que eu vou falar em algum lugar, ultimamente, eu fico muito preocupado com a plateia. Então, eu sabia que aqui nós teríamos uma plateia de advogados, profissionais da segurança pública e, possivelmente, alguns especialistas da área das ciências sociais, possivelmente. Então, diante do tema proposto, eu fiquei pensando, eu não posso dizer determinadas coisas que penso com muita clareza para não criar antagonismo. E, se eu estiver falando para policiais, que não sou híbrido, então eu estive dentro da Polícia Militar durante 33 anos. Fui chefe do Estado-Maior da minha corporação. Sou advogado, sou cientista social, professor da... Então, é complicado você, dependendo do público, você não escorregar muito. Você sempre escorrega, em função de ser híbrido. Mas eu fiquei muito satisfeito aqui, não só com a fala do doutor Maurício, mas antes também com a fala do doutor Herbert Carneiro. Ambos afirmam que o direito penal não é a solução para a criminalidade. É o que eu pensava em dizer, mas não teria coragem de fazê-lo, porque poderia parecer alguém de fora falando algo totalmente despropositado. Então, eu quero começar por aí, aderindo a essa ideia de que o direito penal não é a solução, é um fator importante, importantíssimo, as forças de segurança, as polícias, mas é preciso que nós não tornemos sinônimas essas palavras: segurança pública, polícia. Controle do crime e polícia. São coisas que merecem outro tipo de tratamento. Eu resolvi dar o nome a essa minha intervenção de Para uma Nova Concepção de Segurança Pública no Brasil. Por que no Brasil? Porque o Brasil ele tem muitas peculiaridades. E como o conceito é um conceito universal, às vezes aqui a gente esquece, e traz experiências de outros países sem levar em consideração as nossas particularidades. Eu vou falar rapidamente sobre o contexto social brasileiro, sobre a segurança pública como sinônimo de polícia, que é muito comum a gente ouvir, sobre a definição das políticas de segurança pública, sobre a diferença entre uma abordagem técnico-jurídica da questão, que normalmente situa a criminalidade, a segurança pública no campo do direito pura e simplesmente, como se o direito penal pudesse resolver toda essa questão social importante. Vou falar também sobre
a questão dessa oposição que está na mente das pessoas entre uma espécie de incompatibilidade entre as políticas de direitos humanos e as políticas de segurança pública, como se fossem coisas absolutamente opostas, incompatíveis. E vou, finalmente, concluir com a proposta que serve de título ali a essa palestra. Eu vou falar um pouquinho, depois, no final, eu vou mostrar rapidamente o que eu tenho ali naquelas lâminas. Bom, contexto social brasileiro. É muito comum, não só no campo do direito, como no campo das políticas de segurança pública, que nós nos comparemos. Não, porque em Nova York fizeram um programa de tolerância zero e tal, porque na Inglaterra, porque na Suécia. E aí, às vezes, nós nos esquecemos de como nós somos, como foi formada a nossa sociedade. Um exemplo. O Brasil foi palco do colonialismo europeu. Ou seja, enquanto na Europa, a Inglaterra, os cidadãos ingleses tinham os seus direitos humanos reconhecidos em 1215, na França, em 1789, esses países cujos cidadãos desfrutavam na plenitude os direitos humanos há séculos, impõem aos países da periferia a opressão e a negação absoluta dos direitos humanos e da cidadania. Então, esta não é uma diferença pequena. O Brasil é fruto de tudo isso. O Brasil é fruto do colonialismo e fruto de 350 anos de escravidão, tendo o Rio de Janeiro como o centro de todo esse período, como centro da colônia, capital do Império Português e capital do Império do Brasil. Durante todo esse período, o regime escravocrata. Isto não é algo que a gente possa passar por cima sem levar em conta na hora que a gente está pensando em aplicar as políticas públicas de segurança. Então, é só para a gente ter em mente o contexto. E o interessante é que, apesar de tudo isso,